Olá, seja bem-vindo à H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre autoestima, uma das maiores e mais importantes habilidades que todo homem precisa desenvolver. Essa é uma série de lives que depois vou disponibilizar em vídeo para você acompanhar no futuro, né? E, querendo ou não, recorrer a esses vídeos quando você precisar trabalhar alguns pontos da sua performance nesses assuntos específicos que nós estamos lidando aqui. E hoje nós vamos falar sobre autoestima. A autoestima é, para nós, né, uma surpresa trabalhar nesse conjunto de habilidades, porque nem todo mundo leva isso com tanta importância. Até porque a autoestima depende muito do conceito que você tem de você mesmo. E é por isso que eu achei importante a gente trabalhar a autoestima. Querendo ou não, todo mundo gosta de estar perto de quem se ama, né? Quem está para cima. E a autoestima, apesar de que o nome sugere justamente a conexão com o fato da gente estar para cima, estar avivado, enfim, normalmente carregam mais nuances que precisam ser trabalhadas do que só a questão da alegria em si, da motivação em si. A autoestima, o objetivo desse vídeo de hoje não é a gente ter uma aula de autoajuda, até porque o meu trabalho é como coach, né? Eu pratico o coaching, e o coaching não é autoajuda. Você vai chegar numa conclusão bem satisfatória que o coaching é justamente a aplicação de técnicas. Então é uma coisa muito conceitual e bem profunda, e a autoajuda normalmente ela está ligada mais a um fator de motivação para tentar animar, trazer, né, uma visão diferente, enfim, tem o seu poder, tem a sua acrescenta, né, tem a sua qualidade, mas não é o que nós vamos trabalhar aqui. Então nós vamos falar sobre autoestima, que é a estima de si mesmo, ou seja, a leitura que você faz de quem você é. E isso é muito importante para a sua vida, porque a partir do momento que você sabe quem você é, então você começa a definir os seus propósitos. Quando você sabe quem você é, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, você vai ter, então, aí pela frente um caminho para galgar, né? Como se diz, né? Uma sequência de propósito, uma sequência de metas e objetivos para você chegar lá. Então, eu quero começar a te fazer uma pergunta. Qual que é o valor que você tem para você mesmo? Qual é o valor que, diante dos seus olhos, você vale? Isso é autoestima. É claro que tem pessoas com uma autoestima muito elevada, muito inflada, que é tão prejudicial quanto a baixa autoestima. Porque a autoestima inflada, ela tem um conceito exagerado de si mesmo. A autoestima ela deve ser alta, mas não inflada, ou seja, você tem que ter um conceito de si mesmo muito bem definido, mas não exagerado a ponto de você achar que você é algo que você não é, ok? Então, a partir do momento que você for desenvolver a sua autoestima, você vai ver a necessidade de você investir em si mesmo, de você fazer investimentos em quem você é e melhorar, né, trabalhar na melhoria contínua de quem você é. Esse é o conceito principal da autoestima, de você olhar para si mesmo e fazer um investimento em si mesmo para poder você aumentar o valor que você tem para você mesmo. Ok? Então faça um exercício. Claro que se você puder pausar o vídeo, você vai dar um pause no vídeo, mas pegue um papel e uma caneta, um lápis,
e faça o seguinte exercício para a gente começar o trabalho de hoje. Você vai pegar essa folha, você vai dividir no meio e de um lado você vai escrever todas as suas qualidades. Você vai colocar, tenta numerar pelo menos 10 qualidades. E do outro lado você vai enumerar os seus defeitos. Vou colocar defeitos mesmo para tocar o dedo na ferida. Não vou falar de limitações, dificuldades, não. São defeitos que você acha que você tem. Tenta numerar pelo menos 10. Normalmente, quando a gente vai fazer um exercício desse, a fila dos defeitos fica bem maior. E é muito mais rápido a gente pensar nos defeitos que nós temos do que nas nossas qualidades. E não é por uma questão de modéstia. É por uma questão mesmo de nós não conseguirmos nos autoafirmar. Então, um segredo, né, das pessoas que têm uma autoestima saudável é que elas conseguem se medir tanto nos defeitos quanto nas qualidades. Não significa que elas não tenham defeitos, significa que elas tenham qualidades e sabem quais são, e têm os defeitos e sabem quais são. E em cima disso ela trabalha. Então esse é o exercício principal para você pegar um papel, fazer uma série, né, de pelo menos uma lista de 10, tanto de um lado quanto do outro, para a gente trabalhar em cima disso aqui. E quando você põe no papel e isso fica visível para você, você passa a olhar para aquilo ali com um choque de realidade. Aquilo interioriza em você, não de maneira inconsciente, mas de uma maneira consciente, ativa e que incomoda você a procurar mudança. Tanto nos objetivos, né, de melhorias, quanto nos objetivos de aperfeiçoamento daquilo que já está bom. Então, esse é um reflexo mais importante que a gente tem de um trabalho como esse, quando você põe no papel e você se depara com quem você é, faz uma reflexão em quem você é, ok? Então, olha só, vamos trabalhar já na parte da baixa autoestima para a gente saber quais são os sinais de baixa autoestima, até para você conseguir entender o que você é. Se você está realmente com baixa autoestima ou se você está apenas ignorando quem você é. Ou seja, vamos colocar de uma maneira bem prática aqui para você saber como sua autoestima está. Um sinal de baixa autoestima é a insegurança. A insegurança é todo o fato de você se sentir inseguro, né, óbvio, com relação ao que você faz, com relação a quem você é, aquele sentimento de que nunca é suficiente, aquele sentimento de que tudo que você faz ainda é pouco, uma insatisfação muito grande consigo mesmo, uma insegurança nos relacionamentos. Ciúme é um sinal de insegurança. Ciúme é um sinal de que a pessoa ela tem uma baixa autoestima, ela não consegue se sentir confiante, né? Ela está insatisfeita com o relacionamento e às vezes a outra pessoa, tudo que ela faz ainda é pouco e gera desconfiança, porque ele nunca acha que alguém realmente o ama e o valoriza como ele é. Então, olha só, a comparação que nós fazemos também é uma forma de insegurança. Quando a gente se compara com os outros, quando a gente se expõe a outras realidades. Então, a insegurança, ela é um sinal absurdo de baixa autoestima dentro de nós. Essa insegurança, essa insatisfação, essa insuficiência que a gente encontra e que nos incomoda tanto. Então, isso é um sinal de baixa autoestima. Um outro sinal, né? É até interessante, voltando na questão da insegurança aqui, quando a gente se compara com os outros, normalmente a gente vai ver realidades com certeza melhores. Sempre vai ter. Você pode ser melhor o máximo. Vamos pensar aqui no
Jeff Bezos, né, que é o dono da Amazon, que é um dos caras que mais está crescendo no meio de tudo que está acontecendo no ano de 2020. A empresa dele continua crescendo. Ele vai olhar para a realidade dele, vai fazer comparações e vai achar pessoas melhores do que ele, em alguns aspectos, mas vai achar. Então, quando você acha uma pessoa boa, isso não torna você ruim. Quando você encontra uma realidade de alguém que é bom, isso não automaticamente faz você ser ruim. Por mais que você fale assim, mas eu não vou colocar, isso está denunciando que eu tenho faltas, que eu tenho deficiências, tá? Tudo bem, existem pontos a serem melhorados, mas não desqualifica você. Então, é por isso que você tem que trabalhar muito esse conceito dentro de você e dar realmente importância para a sua autoestima. É o mesmo que acontece normalmente com as mulheres. As mulheres veem uma foto de uma mulher bonita, normalmente, né, no Instagram, na internet, nas redes sociais, há uma exposição muito grande, principalmente no Instagram, porque é onde as blogueiras ficam, né? E cada uma tem a sua bandeira. Algumas têm a bandeira da vida natural, da vida saudável, enfim, cada uma tem a sua bandeira. E é muito comum uma mulher fora desta realidade olhar para outra e falar: puxa vida, essa mulher é maravilhosa, e automaticamente se achar feia. Não necessariamente. Não existe um padrão de beleza aceitável. Tanto que existem preferências diferentes. E existem estilos de vidas diferentes também, não é mesmo? Então, quando você vê alguém melhor, entre aspas, né, alguém que chegou num nível acima do que você quer, isso não necessariamente desqualifica você, torna você ruim. Não. Pelo contrário, torna você apto a olhar como uma referência a ser seguida. Alguém aliás, olha, isso torna você com uma direção para uma referência a ser seguida. Então, a insegurança é um sinal gravíssimo de autoestima. Depois nós vamos trabalhar o que nós vamos fazer para recuperar a autoestima, ok? Bom, um outro sinal é quando você começa a reparar certos vícios em você. O vício é uma compulsão. Psicologicamente falando, a compulsão ela está tentando alimentar uma falta. Ela está tentando alimentar o desejo de suprir uma coisa que não existe. Então, é muito comum também você ver pessoas com compulsão em alimentação, compulsão em consumismo excessivo, né? Tem pessoas que costumam gastar compulsivamente e olha que interessante, né? Na psicologia, isso a gente, né, lê muito a respeito disso, a gente vê casos, né, relatos de pessoas que assim que elas compram, elas têm o prazer momentâneo daquela compra e logo assim que elas compram, às vezes tem pessoas que logo depois que saem da loja, outras que depois de chegar a fatura do cartão, ou então, pouco tempo depois do que ela consumiu, ela já tem falta de novo. É o mesmo comportamento que tem no vício. É o mesmo comportamento que tem na compulsão. A pessoa sempre vai tentar colocar a falta de algo numa coisa que estimule para ela, mas que nunca vai suprir de verdade. Então, os vícios são uma denúncia de que está faltando alguma coisa dentro de nós. Tanto é que eu, durante um certo tempo, eu tentei criar o hábito terrível, né, de fumar cigarro. Eu, há muitos anos atrás, era adolescente ainda, achava muito legal e tal. E eu percebia que todas as vezes que eu estava no meu trabalho e tinha a rodinha dos fumantes, eles estavam num momento de estresse, então eles estão atrás de uma calmaria que o cigarro não consegue suprir. Ele supre momentaneamente. Provavelmente você conhece alguém assim, que sai correndo e fala: eu tenho que
tenho que fumar um cigarro, que eu estou muito nervoso. Isso está denunciando uma falta. E aí a falta tem N motivos. Pode ser de ordem emocional, pode ser de ordem psicológica mesmo, né? Ou então material. Enfim, o que está mostrando que existe uma falta. E essa falta tem a ver com a nossa autoestima, porque quando você supre a sua estima, né, quem você é para você mesmo, você não vai ter falta, não vai ter o que suprir com esses vícios. Então, um dia eu prometo a gente fazer uma aula só sobre hábitos e vícios que podem sim ser transformados, podem ser mudados, ok? E é lógico que um dos sinais também de baixa autoestima é a autodepreciação, é a pessoa sempre se colocar para baixo, sempre se colocar abaixo dos outros, sempre se comportar abaixo dos outros. Ela entra numa sala de reunião, ela é a menor, e não é para uma questão como se diz, de conceito intelectual, é emocional mesmo, a pessoa já entra derrotada. Então, isso é um sinal gravíssimo de baixa autoestima. Então, antes de você mudar internamente, nós precisamos trabalhar aqui, claro, no nosso ambiente. Eu defendo e muito que nós precisamos mudar sempre o nosso comportamento interno com a gente mesmo e o nosso comportamento no nosso ambiente externo, né? Ou seja no ambiente de trabalho, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos com a família, enfim, sempre vai ter algo a ser ajustado, sempre vai ter algo a ser melhorado, ok? Então, olha só, cuidando do nosso ambiente, a gente precisa nos policiar com que tipo de pessoas nós nos relacionamos. E sempre vai haver as pessoas que são tóxicas. O que são as pessoas tóxicas? São as pessoas que têm uma maneira de pensar muito negativa. E normalmente a pessoa se esconde atrás de um realismo, de falar assim, não, mas eu estou sendo realista. Eu não estou sendo, como se diz, eu não estou sendo aqui uma pessoa pessimista, estou sendo apenas realista. Só que esse realismo, ele é exagerado no seu negativismo. Então, há sim um problema nisso tudo, né? E não é o que nós queremos para nós, concorda comigo? Ninguém aguenta conviver num ambiente de pessoas que reclamam. É terrível. Entra no supermercado, entra na fila do banco, principalmente, e vai conversar com alguém, e se essa pessoa vira para você e reclama do dia, reclama do tempo, pronto, acabou, você está contaminado por causa daquela reclamação, ok? Então, procure conviver com pessoas sadias emocionalmente, pessoas que estão para cima, pessoas que estão, né, que querem seguir avante, que querem prosperar, né, junto com você. Nunca você vai achar uma pessoa igual a você, mas você vai achar pessoas que mantêm os mesmos sonhos que você quer perseguir. É essa a ideia aqui, ok? Então, tome cuidado com as críticas. Isso tem a ver, claro, com as pessoas que estão perto de você. Mas até as pessoas bem intencionadas, às vezes, criticam de maneira contundente e sem nenhum tipo de julgamento mais apurado. Ela tenta julgar você porque ela tenta encontrar em você o que ela não tem. E é por isso que ela critica você. Ela tenta exigir de você algo que falta nela. E essa é uma realidade. As pessoas sempre esperam achar alguma coisa em nós. Então, normalmente, a crítica é em cima de algo que ela tinha expectativa em você e você não conseguiu supri-la. Agora, por que eu devo suprir a necessidade de outro? Não é mesmo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com a crítica. Porque eu não posso suprir todo mundo. Eu não posso tentar ser para as outras pessoas aquilo que eu não consigo. Aquilo que naturalmente às vezes eu nem quero, nem é meu propósito de ser. Então você tem que ter muita segurança de quem você é, por isso é a importância da autoestima.
Porque quando a crítica vem, você consegue lapidar essa crítica como no seguinte sentido: se ela puder promover melhoria dentro de você, ok. Se não, descarta. Descarta. Tira isso de perto de você. Você tem que conhecer quais são os seus defeitos, suas qualidades, e você tem que ser o primeiro a se importar com isso. Ok? Bom, da mesma forma que a nossa vida não pode ser uma regra para os outros, o contrário também é verdade. A vida dos outros também não pode ser regra para nós. Então, a gente às vezes interioriza, né, os acontecimentos ao nosso redor, a gente acaba deixando de ser quem nós somos, tentando suprir as outras pessoas. E para isso, tem um antídoto muito forte que se chama propósito. A força do propósito, ele aumenta em você a sua autoestima porque você sabe para que você nasceu. Você sabe para o que você foi gerado, qual é a sua missão de vida. E isso é explosivo. Isso cria em nós uma força muito grande. Até porque, pensa comigo, o conceito até bíblico e para nós é até universal, é uma orientação de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, certo? Esse é um conceito, é um mandamento. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas se eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar o próximo? Veja só, quando eu me amo, eu consigo me doar para alguém. As pessoas que têm uma baixa autoestima, elas têm um déficit. Então ela não consegue doar algo porque ela não tem. E quando eu falo doar, eu não estou falando de você dar e ficar sem. Eu estou falando de doar algo que está em você para imprimir nas pessoas uma imagem boa, uma imagem positiva. E olha só, quem se ama pouco, ele imprime pouco na vida das pessoas, ele marca pouco a vida das pessoas. E eu sei que você nasceu para marcar a vida de alguém, mas começa marcando a si mesmo. Começa trabalhando quem você é. Por isso que é a importância de você se amar primeiro, para depois você conseguir amar o outro, você ter o que entregar, ok? Isso que é muito importante. E é por esse motivo também, e por tudo que eu já falei aqui, que as redes sociais são um perigo, porque tudo parece perfeito nas redes sociais. Então, quando a gente é ávido, né, pelo conhecimento daquilo que é externo, a gente persegue as coisas que estão lá fora. Então é comum a gente olhar para a vida das pessoas e ver o quanto que elas são perfeitas só olhando uma casca. E isso não é verdade. Ninguém, absolutamente ninguém, é perfeito. Nós temos que entender que existem pilares para serem trabalhados. E que todo mundo tem esses pilares para trabalhar. Alguns vão ter diferentes pilares. Mas a verdade, né, aliás, diferentes pilares no seguinte sentido. Os pilares são os mesmos. Mas algumas pessoas vão ter uns mais desenvolvidos do que os outros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me importar com os meus pilares. Antes de eu querer mudar qualquer pessoa lá fora, e até ninguém tem esse direito, né, de mudar alguém, a gente pode impactar e transformar vidas nos doando. Agora, obrigar a mudança, isso é impossível. Então veja bem, existem sim pilares, que inclusive a psicoterapia já descreve esses pilares da autoestima, isso é muito comum, fácil de você achar por aí, tanto na internet, né, quanto em qualquer livro que trabalha essa questão psicológica, trabalhando os 4 pilares, que é o pilar primeiro da autoaceitação, quando você tem uma postura positiva, né, como pessoa. Isso é um pilar da autoaceitação, quando você consegue ficar satisfeito consigo mesmo. Um outro pilar
da autoestima é a autoconfiança. Quando você tem uma postura de assumir as suas capacidades, né? De desenvolver seu desempenho, garantir seu desempenho. Então, ou seja, você sabe quem é, você se aceita e você sabe aonde você pode se comprometer. Isso é autoconfiança. É uma forma de você alcançar, inclusive, se superar nisso, que é o objetivo de todo desenvolvimento pessoal, é você sempre conseguir se superar. Sempre foco na mudança, ação para mudança e melhoria contínua. Isso é um processo, ok? É um processo de coaching. É você focar na ação a ser melhorada, você agir em cima da melhoria e sempre manter uma constante evolução, ok? Um outro pilar, o terceiro pilar, é da competência social, quando a pessoa tem a capacidade de viver experiências sociais sem conflito. E por fim, a sua rede social. E aí nós estamos falando de rede social como família, amigos, o seu âmbito, né? Gerar empatia com essa rede de relações que você tem, seja um relacionamento amoroso, seja familiar, enfim. São esses os 4 pilares da autoestima. Então, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, você vai pegar aquela lista que você fez e você vai nos defeitos, nas limitações, e você vai começar a olhar aonde você precisa de mudança. Tem coisas que são gritantes, que estão praticamente com a sirene ligada diante dos seus olhos, falando: isso aqui eu preciso mudar, isso aqui você precisa melhorar. E aí, como você vai fortalecer a sua autoestima? Em primeiro lugar, você não pode alimentar a sua autoestima só com esperança. Esperança é bom. Inclusive, a esperança ela é fundamental para a vida. Mas a esperança, por si só, ela não... como eu explico aqui, é como se fosse uma bateria muito fraca, ou uma bateria de baixa autonomia. Por quê? Porque hoje você saiu animado, mas daqui a pouco você precisa de novo de ânimo, você precisa de motivação. Tem pessoas que precisam da corda e elas não têm uma autonomia própria. Elas precisam ser constantemente dado corda nela para ela andar. Não é o objetivo, né, de todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. O objetivo é que você tenha condições de ser quem você é, de ter autonomia e ser feliz com isso e mais, ter poder para melhorar e se transformar em quem você deseja ser. Esse é o objetivo, ok? Então você não pode se alimentar só de esperança, você tem que se alimentar de convicções. As convicções são poderosas. Inclusive, as convicções que nós temos erradas de nós mesmos são motivo por nós termos tanta limitação. Então, um conceito errado que você tem de você mesmo, e isso é comum em pessoas que têm até um histórico familiar conturbado, onde o pai era acostumado a denegrir, né, os filhos, né, a chamar de burro, ou seja, imprime, porque vem de alguém que tem autoridade sobre nós, vem de alguém que tem uma importância muito grande, afetivamente, inclusive. Então, quando a gente ouve aquilo fica gravado, fica marcado, se torna uma convicção. E se as convicções podem nos alimentar positivamente, as convicções que estão erradas de quem nós somos também vai nos impedir de crescer. São tão fortes quanto. Então, há uma importância em nós lapidarmos as nossas convicções. Começa a trabalhar em quem você nos seus objetivos, aonde você quer chegar. Isso nós temos que trabalhar muito bem, convicções. Então, todo processo de coaching, ele traz esse empoderamento, que é a nossa proposta nesse canal, a gente falar do que o coaching, né, como
ferramenta vai produzir em você. Então, não é autoajuda. A autoajuda, ela tá fora disso. O coaching, ele traz empoderamento. Todo processo de coaching, ele pega você na sua realidade atual e traça um plano para mudança, né? Cria objetivos, metas para você melhorar e se transformar. Esse é o objetivo, ok? Então, nós precisamos aprender, né, a melhorar as nossas convicções, ok? A nossa base são as convicções. Tendo esgotado isso, eu preciso te dizer que você tem uma prioridade em se alimentar e se fortalecer sempre dessas mesmas convicções, ok? Então, pratique um ensaio mental. Existe uma técnica que a gente usa que se chama ensaio mental. O ensaio mental nada mais é do que você se deparar com uma realidade desejável. Eu já fiz isso muito e faço isso constantemente. É aquele momento que você foca naquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar. Quando você começa a olhar para um futuro que você está idealizando, você está desejando, isso passa a ser um alimento para você. Porque você não vai se alimentar de uma fantasia. Você vai se alimentar de convicções. Em momento algum você vai fantasiar. Mas você tem que fazer um ensaio de onde você quer chegar. Na sua mente, você tem que criar um conceito completo. É como se a gente estivesse falando aqui para um engenheiro. O engenheiro, ele tem o conceito da obra pronto na cabeça dele. Embora ele tenha o projeto apenas no papel. Na cabeça dele, ele sabe o que vai acontecer com esse projeto todo. É isso que é o conceito do ensaio mental. É você chegar a concluir mentalmente um projeto que está no seu papel. Ok? E se fortaleça de convicções de capacidade, que você realmente é capaz. Ok? Então, nutre a sua vida com esses pensamentos. Mergulhe em quem você é. Explore quem você é. Muitas vezes você vai se deparar, quando você faz um exercício de mergulhar em si mesmo, se autoexplorar, né? Fazer uma busca interna, muitas vezes você vai se deparar com uma realidade que você não gostaria de ver. Porque existem coisas em nós que muitas vezes nós ignoramos. Nós tentamos atropelar, a gente tenta passar por cima. Mas eu vou falar para vocês com sinceridade. É muito melhor você se deparar com a verdade do que você ignorar e uma hora ou outra ela puxar o seu tapete, ela te destruir, ela te paralisar, porque uma hora isso vai te cobrar. Essa necessidade, ela não deixa de ser necessidade. Essa ausência não deixa de ser ausência porque você ignora. Imagine que você perca um membro do seu corpo. Você ignorar que ele não existe não significa que você não se importa com a falta daquele membro. Né? Perder um dedo que seja, você vai se importar. Por mais que você tente não olhar para essa perda, aquilo vai estar dentro de você, está faltando. Ok? Então, é o mesmo conceito que eu estou dizendo aqui. Não ignore as ausências que você tem. Interessante, né? Ter ausências, né? Uma coisa que está faltando a gente tem. Mas é isso aí. O conceito é esse mesmo. É você identificar que existem coisas que te faltam e você não pode ignorar. Você tem que trabalhar para que isso mude, para haver uma constante evolução. Sabe o que é melhor de tudo? É você conseguir olhar para 10 anos de investimento seu no seu desenvolvimento pessoal e você ver o tanto que aquilo te ajudou e te levou para frente. Eu consigo olhar para quem eu era 10 anos atrás
E hoje me senti orgulhoso de ter feito todo o investimento que eu fiz. E olha, eu estou longe de chegar no ideal que eu quero, né? Ainda estou perseguindo, estou como você, na mesma estrada, no mesmo caminho, perseguindo um objetivo. Agora, eu consigo olhar e reconhecer que eu já mudei bastante e isso me fez bem. E eu comemoro isso. E é isso que você tem que fazer. Você tem que comemorar as suas mudanças, suas conquistas. Você chegou lá, você cresceu, você avançou, você teve uma grande mudança, você concluiu um projeto, comemore mesmo. Você tem que fazer. É isso aí. É o seu objetivo, ok? Então, isso vai te ajudar a você encontrar um equilíbrio entre o emocional e o racional. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente é levado pelo emocional. A gente é levado pelo emocional porque ele é o que grita primeiro. Ele é o que afeta primeiro. E o racional, ele é o que traz para nós a ponderação. Então, voltando ali na questão das convicções, quando você está cheio de convicções fortalecidas, na hora que o seu emocional ele é afetado, as suas convicções te equalizam, te colocam em equilíbrio. Então, sempre dê mais razão à razão e não à emoção. É muito comum a gente ver pessoas, né, dominadas pela emoção cometendo, né, tendo atitudes, tendo ações que elas não queriam. E depois elas se arrependem, justamente porque a razão depois colocou ela em confronto com ela mesma. Então seja mais racional possível. Tente racionalizar tudo. Mas também não fica sem emoção, porque senão você vira uma pedra de gelo, né? E aí, com isso tudo, você vai descobrir que você consegue se aceitar, que você consegue se amar. E olha, uma coisa é verdade, você é único. Você é único, não existe outro igual a você. Por mais que você fale assim, eu encontrei uma pessoa que eu me dou bem com ela, porque ela tem o mesmo estilo que o meu, ela é igual eu, igual a mim, aliás, igual a mim. Principalmente em relacionamento. Eu me dou bem porque ela é igual a mim. Não existe o igual. Existe até o parecido, mas igual nunca. Você é uma pessoa única, singular, né? Só você é você. E você tem que se orgulhar de quem você é. E é por isso que você tem que desenvolver quem você é. A gente não pode desenvolver a nossa vida pensando em ser o outro. A gente tem que ser a nossa versão melhor de nós mesmos a cada dia. Parece clichê, parece bobinho, mas essa é uma verdade muito poderosa para nós, ok? Enfim, como eu disse, existem vários recursos, mas esses são os principais. Tem pessoas que recorrem até à hipnose, PNL, e tudo bem, eu não vou nem entrar no conceito da qualificação desses métodos, né, dessas técnicas. Mas eu acredito muito num potencial que está dentro de você. Eu acredito muito em quem você é, mesmo sem te conhecer, mesmo sabendo que você está me ouvindo por um vídeo gravado, porque eu tenho uma convicção de que todo ser humano nasceu com um propósito de vida, com uma missão a cumprir. E você tem a sua. E você precisa descobrir se você ainda não sabe. E se você sabe, você precisa percorrer isso, custe o que custar. Você tem que perseguir isso, custe o que custar. Você tem o seu caminho. Você tem que trilhar o seu caminho. Então, quando você se depara com essas realidades e essas convicções, e você fortalece quem você é, ter autoestima elevada é uma questão de tempo, é uma consequência. Então, faça um investimento em você mesmo. E olha, eu, modéstia à parte, eu tenho que
dizer que o meu objetivo com esse canal é produzir isso. Então, se de alguma forma esse vídeo provocou em você uma mudança, provocou em você uma reação positiva para você perseguir quem você é, te acrescentou valores, eu te peço uma forma de agradecimento para compartilhar, se inscrever no canal, se inscrever nas nossas redes sociais, compartilhar com seus amigos. Deixe o seu comentário, principalmente seu comentário é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho, para o desenvolvimento desse canal, ok? Bom, eu quero te agradecer por ter me ouvido até aqui e te dizer que os próximos vídeos estão sendo preparados com cada vez mais com o meu melhor. Eu quero te dizer isso, estou preparando tudo com o meu melhor para entregar o máximo de tudo aquilo que eu tenho recebido para vocês, ok? Um forte abraço então e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um abraço.